Em nosso vídeo anterior, falamos sobre o surgimento das organizações sociais incipientes da época e como, assim, algumas pessoas foram designadas para serem os gestores daqueles grupos, normalmente os anciãos. Vimos como esse sistema vai evoluindo. Vamos falar hoje sobre as diferentes formas de organização desses primeiros estados até culminarem na organização que nós temos hoje. Como falamos, algumas pessoas foram designadas para gerirem determinados grupos e esses grupos vão aumentando, formando sociedades cada vez mais complexas. E nessa complexidade, a organização, ou seja, o governo incipiente da época, passa também a se tornar mais complexo. E aquelas pessoas designadas para cuidar desse grupo passam a, graças à fraqueza humana, a pensar mais em interesses próprios do que em interesses dos grupos. E assim, ante aos limitados recursos da época, era natural que o bem-estar desses gestores passavam pela exploração cada vez maior daqueles que estavam subordinados a ele. Para agravar essa situação, esses gestores não vinham sozinhos. Eles traziam toda a sua família, traziam consigo também o clero, que era um peso muito grande para o Estado, mas era uma forma de gerar a submissão das pessoas. E em muitas sociedades, isso foi levado tão a sério que foi estabelecido que aquele gestor ali estava pela vontade de Deus. Ele foi designado para cuidar desse grupo, porque Deus quis que eles assim fizessem. E em muitos deles, a sociedade desses governantes se misturava no próprio Deus, surgindo o que chamamos de poder teocrático, ou seja, um poder que advém de Deus, como se aquilo fosse a vontade de Deus. E dessa forma, rebelar-se contra esse poder reinante seria o mesmo que se rebelar contra o próprio Deus. Foi uma forma de utilizar a fé das pessoas para manter uma estrutura geralmente injusta, geralmente pautada na exploração das pessoas, mas que a imagem de Deus servia para blindar esses governantes para que não houvesse rebeliões. Além do clero, eles traziam consigo também os exércitos, tão importantes na época para a defesa contra outros grupos, mas usada prioritariamente contra a própria população. Era uma forma desses governantes estabelecer a dominação sobre o povo, pois esses, para se rebelarem contra as injustiças, precisavam enfrentar os exércitos. Assim, é um peso muito grande que passa a massacrar a sociedade da época. E esses governantes, uma vez no poder, estabeleceram um sistema vitalício, ou seja, ficariam por toda a vida no poder. E mais, criaram sistemas hereditários, ou seja, quando eles morriam, não podiam mais governar, um filho seu assumia a posição. Surgiram assim as grandes monarquias, que se olharmos friamente, nós vamos perceber que é um sistema através do qual uma família se acha dono de um país. E por toda a vida ele vai se beneficiar, tendo toda a regalia, e em contrapartida
as pessoas tendo que trabalhar cada vez mais, ter seus direitos massacrados e pagar altos impostos para manter esse sistema, como se de fato aquele território fosse propriedade daquela família. E o pior é que as pessoas nasciam, viviam e morriam dentro desse sistema. E era normal. Não havia referência outra a não ser aquilo. E por nascerem nesse sistema, aquilo era normal. Muitas e muitas sociedades antigas viveram esse sistema por muito tempo. Ao longo do tempo, alguns pensadores vão trazendo ideias novas, vão criando uma ideia daquilo que se chamavam de democracia, que era o poder que emana do povo e para o povo. Essas ideias, por óbvio, eram massacradas pelos governantes da época, pois eram contrários aos seus interesses. E como vimos, esses governantes não mais se preocupavam com o bem-estar das pessoas, mas sim de suas famílias. Surgindo esses castelos, tudo que nós vemos nos livros de história, e toda a regalia que existia. Tantos e tantos serviçais que estavam ali trabalhando, não mais em favor da sociedade, mas em favor dessa família que se colocava como dono de todo o espaço, todo o território. Porém, certas ideias libertárias vão surgindo, rebeliões vão surgindo, pessoas vão dando a vida por essa causa. Quantas e quantas pessoas morreram nessas batalhas, visando estabelecer um sistema mais humano, justo e fraterno. E entre essas batalhas, talvez a mais famosa dela seja a Revolução Francesa, que foi capaz de trazer uma mudança substancial em toda a humanidade. Com a Revolução Francesa, vem à tona a ideia de estados democráticos. Porém, a democracia da época era ainda complicada. As pessoas não estavam, como de fato ainda não estamos, totalmente preparados para viver um sistema totalmente democrático. E assim, nós vamos presenciando algumas distorções desses sistemas democráticos. Vão surgindo poderes totalitários em vários pontos do nosso planeta. Ainda que, rompendo com a monarquia, alguns governantes, sob o rótulo de democracia, chegam ao poder e transformam esse poder vitalício, mascarando aquele sistema que existia. Temos muita pseudo-democracia, aquela ideia forjada de que eles são eleitos pelo voto, muitas vezes eleições fraudadas, muitas vezes, e como de fato tivemos muito no Brasil, o voto de cabresto, onde as pessoas votavam, mas os empregados eram obrigados a votar naqueles que o patrão determinava. E o voto não era secreto. Então nós tivemos uma pseudo-democracia que durou por muito tempo. Isso vai acontecendo no mundo todo. Vão se estabelecendo diferentes regimes ao longo do mundo. Ou seja, a monarquia abre espaço para uma nova realidade. Mas essa nova realidade vai encontrando os seus regionalismos, suas questões culturais. E assim, entre tentativas e erros, cada estado vai buscando estabelecer uma democracia. No Brasil, nós tivemos alguns avanços, como o direito de voto. O direito de voto às mulheres, a mulher não podia votar. O direito de voto estendeu a todos indistintamente, independente da classe social. E, por óbvio, nós tivemos algumas distorções desses temas.
como falei, o voto de cabresto foi muito utilizado no Brasil. O patrão ia lá com o empregado e obrigava ele a votar naquele que seria o seu candidato. E o voto não era secreto. Nós tivemos esses sistemas por muito tempo. Avançamos, estabelecemos o voto secreto, pondo fim ao voto de cabresto. Embora, atualmente, existem grupos que lutam pelo voto impresso, que é uma forma de trazer de novo o cabresto eleitoral, onde poderia se verificar em quem a pessoa votou. Essa ideia tem sido banida pelo nosso sistema, pois nós temos um princípio muito forte, que é o sigilo em relação ao voto. Mas existe esse movimento no Brasil. Voltando à realidade brasileira, nós tivemos muitos avanços, como nós falamos. Porém, na década de 60, tivemos o primeiro golpe de Estado, onde o regime militar passa a comandar o país pela força. E vamos abrir aqui um parênteses. Nós falamos sobre ditadura. Como surgiu a ditadura? Já pensaram sobre isso? Surgiu lá atrás, do Império Romano, pois eles viviam uma democracia. Democracia, é lógico, com toda a deficiência da época, mas era um sistema democrático. Durante as guerras, as decisões poderiam ser tomadas rápidas, então não poderiam passar pelo Congresso, não poderia ter aquela aprovação. Então passa-se, nesse momento de guerra, a existir um soberano, alguém que mandava, para que as decisões fossem mais rápidas. E assim vão surgindo essa ideia dessa pessoa que manda a respeito de qualquer um. E as pessoas gostaram desse tema, na verdade, os governantes, é lógico. E muitos golpes buscaram justamente isso, alguém que mandasse a despeito de qualquer coisa. Pois a democracia, ela pressupõe uma aceitação, ou seja, as decisões não podem ser tomadas à revelia, então tudo tem que ser submetido a Congresso, submetido a voto, e esse sistema aí para muitos é um incômodo. Para aqueles que têm a ânsia do poder, nós temos sistemas limitantes do poder. Imaginemos o nosso sistema brasileiro. O presidente da República, ele tem a limitação do Congresso. E a gente percebe a dificuldade que é você governar quando você tem um Congresso que é contrário àquilo que o presidente almeja. Então a democracia, ele tem essa dificuldade de se governar, que não deixa de ser saudável. Porém, muitos preferem o poder autoritário. E foi o que aconteceu na década de 60, onde os militares tomaram o poder, acabaram, fechou o Congresso, acabaram com as instituições e passam a ter poder absoluto. Esse sistema dura 2 décadas, quando nós temos a reabertura política ocorrida nos anos 80. E com isso vamos novamente exercitando o nosso sistema democrático. Estabelecemos novamente a eleição para presidente. Tivemos um pluripartidarismo. Na época dos governos militares, nós tínhamos apenas 2 partidos, que era Arena e MDB. Então ocorre essa abertura para novos partidos políticos, e assim a sociedade vai caminhando, buscando um sistema mais democrático. O sistema avança. Tivemos recentemente mais um golpe, destituindo uma presidente que foi eleita pelo voto, aliás, a única presidente mulher da história do Brasil, que acabou sendo destituída por um golpe, não mais à força como ocorreu no golpe militar, mas sim utilizando todo o mecanismo que existe hoje. Tivemos uma recentíssima tentativa de golpe, dessa vez com uma multidão de pessoas, levadas por ideias equivocadas, acabaram materialmente destruindo os poderes constituídos. Fizeram tudo aquilo que nós vimos dia 8 de janeiro em Brasília, tentando, à força, destituir um presidente que foi eleito e colocando em seu lugar alguém
que havia perdido a eleição. Então, a gente vê que nós estamos ainda gatinhando nesses processos democráticos, ainda não aprendemos a fazer democracia, ainda não aprendemos a respeitar o resultado das urnas. Nos achamos tão modernos, mas estamos ainda tropeçando muito. E isso não é uma exclusividade do Brasil. Nós tivemos, pouco antes, nos Estados Unidos, acontecendo a mesma coisa. Aquela bandalheira para tentar dar a força, o poder a alguém que havia perdido uma eleição. Isso mostra que ainda não estamos preparados para sistemas democráticos, que ainda não estamos preparados para respeitar opiniões contrárias, que é da essência da democracia. Pois, friamente falando, a democracia é a ditadura do coletivo. Ou seja, a maioria vota e todos têm que se sujeitar àquilo que foi decidido. Ah, mas o meu candidato perdeu. Daí eu vou ter que me sujeitar a isso. Então a democracia prevê isso. A democracia, muitas pessoas confundem a ideia de democracia com anarquia. E democracia não é o que cada um fazer o que quer, não é isso. É que coletivamente se escolha os caminhos que vão ser seguidos. E todos têm que se sujeitar a essa decisão. Mas que se tenha sistemas democráticos para, a cada período estabelecido, ter uma nova eleição. E assim a sociedade vai caminhando. Como dito, esses tropeços da democracia não são privilégio do Brasil. E no caso do Brasil, dito, nós temos uma democracia muito recente. Nós tivemos a redemocratização do país na década de 80, em muito pouco tempo. Muitas vezes, nós comparamos o Brasil com países europeus, que são países milenares. Já tiveram todos os seus tropeços também. Então é injusto a gente se inferiorizar em relação a eles, considerando todo o período de história, todos os equívocos que eles cometeram, até chegar ao que está chegando hoje. Então não dá, é muito injusta essa comparação. E aí vocês poderão dizer, mas os Estados Unidos têm a mesma idade praticamente que o Brasil. E os Estados Unidos vivem o mesmo tropeço que nós. Existe uma diferença muito grande. O Brasil, quando foi descoberto, ele foi explorado por Portugal. Portugal era uma colônia portuguesa e foi barbaramente explorada. Estados Unidos, não. O sistema de colonização foi totalmente diferente. As pessoas que saíram da Inglaterra foram lá para constituir um país. A ideia era construir uma grande nação, diferente daqui. Aqui nós tivemos vários fatores, não vou entrar em minúcias, mas que fez com que nós tivemos uma sociedade tão complicada que nós temos hoje. Podemos falar oportunamente sobre isso. E assim, cada país vai trilhando o seu caminho, buscando uma sociedade melhor. Oportunamente vamos falar sobre esses diferentes sistemas que vão se estabelecendo ao longo do planeta, buscando organizar melhor a sociedade. O processo iniciou-se lá atrás, como nós vimos, quando o homem se fixa à Terra, deixa de ser nômade, fixando-se à Terra, vai se organizando cada vez mais, chegando ao que nós temos hoje. E vamos falar um pouco mais sobre esses sistemas estabelecidos modernamente.